George Boy é um moleque de fucking 16 anos que há um tempo atrás tinha feito um jogo que deu o que falar chamado The Shopping List. Sim, tem teoria aqui no canal, e o que mais chamou a atenção nele, que eu chamo de obra-prima, foi a composição do cenário e a própria lore do game. Depois de ver tantos jogos indies que usam histórias muito genéricas, ver o lançamento desse daqui foi com certeza uma válvula de escape, e apesar de tentar fazer um gameplay, meu gravador não me ajudou e infelizmente esse daqui não vai ter gameplay no Joga em Noob. Sinto muito. Agora imagina um jogo que junta diversas mecânicas, um mapa bem extenso, com um gráfico pixelado que todos gostamos, viagens por universos e uma lore tech bem interessante, com o gênero terror. Sim, esse jogo existe e se chama Broken Truth, o novo lançamento do Jordan. Broken Truth, ou Quebrado, foi um jogo que eu achei por acaso na itch.io, meio que já sabendo o que me esperava por ser do Jordan, e com certeza supriu muitas minhas expectativas. Na verdade eu diria que ultrapassou elas. Com os gráficos bem bonitos e um mapa extenso, até mesmo com a história extensa, tendo cerca de 1 hora de duração e muitos detalhes no cenário, passando por terror psicológico até um fucking boss cabeça de bode, eu resolvi fazer uma teoria e juntar algumas pontas soltas que sobraram no roteiro. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Léo Williams, filho de Ava Williams, desapareceu. Mesmo com muitas investigações detalhadas de onde ele poderia estar, nenhuma pista resolveu o problema. 7 anos depois do incidente, Ava recebeu uma carta dizendo que Léo Williams foi declarado legalmente morto, mesmo que não tenha encontrado nenhuma evidência de onde ele estaria agora. Então o jogo já nos deu bastante parte da história e agora estamos em frente à casa da mãe do garoto, a Ava, que como última ação para superar o seu luto, resolveu empacotar algumas coisas do filho e entregar na mão do seu melhor amigo. Essa última parte aí do melhor amigo se confirma quando ela comenta que eles eram muito próximos e que Léo iria querer que ele ficasse com o restante das caixas. Tudo bem, o objetivo é bem simples, carregar essas caixas e levar pro meu carro. As caixas no total são 4 e se termina de forma bem rápida. Eu entro ali no meu carrozinho e a introduçãozinha do jogo aparece, sem uma surpresa. Uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, e acreditem, vou ter mais coisas como essa, é que uma nova mecânica foi inserida, a mecânica de controlar o carro, e é exatamente o que você está pensando. Em um jogo de terror indie e pixelado, eu posso controlar um fucking carro. Isso fez um pouquinho de referência a Clean Red Vial, que é outro joguinho indie, onde a gente controla um caminhão para limpar o lixo da rua, e a legenda fala o seguinte: tô sentindo a fome de meia-noite, acho que vou parar no Eleven Seven e pegar um salgadinho antes de ir pra casa. E sim, isso me lembrou outro jogo que também já jogamos, chamado Burgers and Fries, onde a gente não controla um caminhão e sim uma bicicleta, e também paramos numa loja parecida com essa, porém de hambúrguer. Eu não sei porque eu achei que seria legal enfatizar isso. Depois de 300 metros dirigindo, finalmente chegamos à loja, sem surpresas pela estrada escura e nada muito novo. A gente só entra no Eleven Seven, procura pelo salgadinho, e temos mais uma mecânica interessante, que é escolher a comida que queremos. No caso aqui tem várias marcas, mas assim como o carinha que fez a gameplay, eu também escolho os Doritos, como tá escrito ali. Eu senti que essa parte foi meio que um filler, porque literalmente não tem nada a ver com o desenvolvimento da lore principal do jogo, e foi meio que feito só pra zoar mesmo, ou mostrar as habilidades do carinha aí. Inclusive, esse carinha, o Jordan, que por sinal parece muito comigo, oferece um novo salgado no qual ele estava trabalhando, que tem até comercial, mano. E sim, o criador do jogo realmente colocou um chroma key atrás de si e fez um comercialzinho estilo found footage pra colocar no jogo. Genial. O carinha do gameplay decidi não comprar, mas eu juro que eu comprei e ainda paguei R$1000, já que eu literalmente poderia dar a quantia que eu quisesse. Então ok, eu entro no carro e dirijo mais 400 metros em direção à minha casa quando outra introduçãozinha aparece, dizendo que era baseado em um pesadelo recorrente de criança. Lá estou eu, na minha sala, comendo Doritos e terminando de assistir TV, pensando que eu deveria abrir as caixas antes de dormir. Então eu ando, exploro um pouquinho e vou pras caixas. A primeira caixa tem alguns posters, a segunda tem um jogo chamado Fourth World, ou Quarto Mundo, que eu enfatizo que vou testar depois. A terceira tem algumas roupas feias e a última tem livros. Sem nada mais pra fazer, eu pego aquele jogo que parece mais um Death Note e coloco no meu PC. E eu não sei em que universo jogar um jogo bizarro de uma pessoa desaparecida seria legal, mas eu achei que deveria jogar. A mecânica é bem simples, andar com as setas e interagir com Enter. E aqui eu vou enfatizar mais duas coisinhas. Sim, eu avisei que vez ou outra eu ia fazer essas interrupções bacanas. Essa mecânica de jogo dentro do jogo me lembrou Dreader. Se você for parar pra comparar, é quase a mesma coisa, então eu curti muito. E esse estilo de gameplay com esses gráficos, sei não, cara, mas me lembrou os minigames de FNAF. Ainda mais se formos comparar os sprites dos personagens, que parecem muito. Mas vamos deixar isso de lado, porque agora as coisas começaram a ficar realmente estranhas. No menu do jogo temos algumas informações importantes, como a data que o mesmo foi desenvolvido, que foi em 1989, e pela Shattered Studios. E se formos em créditos, uma tela estranha vai ficar por alguns segundos e depois somente um nome vai aparecer: Tom Thomas. Então talvez Tom Thomas seja um desenvolvedor solo e esse seja o estúdio dele? Pode ser, manos, mas enfim, vamos jogar. Com um estilozinho 2D bizarro, eu ando pelas fases do jogo e chego até um personagem careca de olhos profundos, que fala o seguinte: você tem uma escolha. Nada que eu não possa ignorar, então eu prossigo mais um pouco enquanto o jogo escurece e eu acho um projetozinho de Slenderman, que diz pra eu não continuar depois desse caminho. Bizarro, mas totalmente ignorável. Se bem que eu deveria ter ouvido, porque andamos mais um pouco e eu vejo essa figura bizarra, que não fala nada de início, mas antes de eu passar pra próxima parte, ela dá um aviso.
Cuidado com um homem de casaco. Que homem de casaco? Enfim, depois de andar mais um pouco, eu vejo o bendito homem de casaco que todos estavam me alertando, paradinho ali, todo corcunda e de uma forma totalmente estranha quando isso acontece. Ele rompeu. Então eu levanto totalmente assustado e tudo fica diferente. O ambiente fica todo vermelho e a realidade parece estar se misturando com a rede de computadores. Pois o objetivo, que era sair do meu quarto, ultrapassa o monitor e fica flutuando do lado de fora, como se tudo fizesse parte da minha cabeça. Ao sair do meu quarto, eu me entrego por completo e finalmente, e infelizmente também, eu passo pro outro plano. Agora eu tô dentro do computador. Com a porta trancada atrás de mim e dentro desse túnel vermelho estranho, eu não tenho outra alternativa a não ser continuar andando pra ver no que vai dar. Acima de mim tem umas placas e essas placas vão se repetir bastante ao longo desse lobby, pelo menos, com o objetivo de contar algumas memórias, explicar como o jogo funciona e falar sobre flashbacks, o que eu achei no mínimo essencial pra lore. O jogo acabou de começar. Termine 4 níveis ou sofra um destino pior do que a morte. Para terminar um nível, localize a porta. Cuidado com as entidades. E depois desse aviso, chegamos finalmente ao lobby com 4 passagens que vão nos levar a diferentes cenários. O quarto 1, 2, 3 e 4. Aí a gente encontra a porta e finalmente sai do jogo. Entrando na passagem 1, a atmosfera fica toda azul e mais placas aparecem. Ao atravessar a ponte, eu tinha lágrimas nos meus olhos e simplesmente me imaginei mergulhando na água e me afogando. Tom Thomas. Tá. Pera aí. O criador do jogo tá falando com a gente, então talvez ele tenha algo a ver com toda essa história e o motivo do Léo ter morrido. Vamos ter que passar de todos esses níveis pra descobrir. Level 1, a ponte. Esse nível faz jus a seu nome. Estamos em cima de uma ponte que parece não ter fim, por cima de um mar ou rio. Tanto que andando um pouco a gente até vê um barco que confirma isso. E a gente ouve uns sussurros estranhos também, enquanto o barulho de tensão aumenta. Também vemos uma caixa de correio coruja, mas dá pra olhar através dela e dá pra ver um bonequinho cometendo suicídio. Bizarro. Enfim, continuando, a gente ouve os barulhos de alguém em desespero se afogando. Começa a ouvir uns passos vindo de trás e vê isso aqui. Sim, um homem com esses pinos de ferro atravessados por ele. Então a gente pula e finalmente chega no fim do nível, achando referida a porta. E estamos de volta no lobby, andando normalmente pra porta 2 e parando naquela parte azul novamente. Às vezes eu desejo apenas fechar meus olhos e estar em um lugar melhor quando os abrir novamente. Tom Thomas. Então tá, né? Com essa afirmação em anterior, eu já posso concluir que o Tom, o criador desse jogo, tem problemas de depressão e companhia. Porque sim, se você tem depressão, você vai ter tudo isso e um pouco mais. A mecânica dessa parte é até que bem interessante. Tem um monte de bolas coloridas, eu aperto um botão e tem uma outra porta com um código que eu descobri bem facilmente. Vermelho, verde, azul e amarelo. É só contar a quantidade de bolas que tem ali e colocar em ordem, que vai liberar a porta. O único momento que quebrou um pouco da tensão que já tava. Level 2. As escadas. Feche eles imediatamente quando vê. E ok, a mecânica de fechar os olhos é adicionada. A tensão aumenta cada vez mais porque a escada fica bem escura e a música é bem bizarra. Tudo isso me lembrando aquele joguinho do SCP onde a gente precisa descer umas escadas e pá. E se vocês não conhecerem esse, pelo amor de Deus, né? Falta cultura. E sim, eu interrompi a imersão do jogo de novo pra dizer isso. E é isso aí, eu desço, vejo uma lata de lixo comum, depois uma lata de lixo com sangue, depois um pôster de alguém desaparecido com uma vibe bem weirdcore. Já que tem esses olhos aí, enquanto isso, o barulho de um grito estranho vai aumentando, me preparando para isso. Depois que passa, eu simplesmente abro os olhos e continuo descendo, vendo mais cartazes de pessoas desaparecidas, até chegar nesse símbolo aqui, me obrigando a fechar os olhos e os abrir de novo, nessa sala cheia de portas com alguns nomes em cima, que não são palavras comuns. 7 pecados capitais, que são avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba. O minigame da vez é não deixar eles entrarem, então a gente precisa correr pela sala e ir fechando as portas que vão se abrindo uma atrás da outra, até finalmente terminar e dropar uma porta que vai ser nossa saída dali. Level 2 terminado, vamos entrar na passagem 3. Novamente a sala azul com mais algumas frases pra completar a lore do jogo. Quando eu e minha esposa nos divorciamos, eu ainda me rastejava atrás dela e a escuridão rastejava atrás de mim. Tom Thomas. É, parceiro, o problema com mulher é foda. Level 3. A ventilação. Ok, então o objetivo é rastejar por aqui até o final, fazendo referência ao que ele havia falado anteriormente sobre estar rastejando atrás da mulher, com a escuridão rastejando atrás de si. E vocês já vão ver isso na prática. Andando por um lado, eu chego até mais uma folha de divórcio representando o caso do Tom Thomas, né? E eu ando mais um pouco até que tudo fica vermelho e algo ou alguém começa a me perseguir gritando, como eu já imaginava que aconteceria. Bem vibe Pop Playtime, tá ligado? Aquela parte lá dos canos. Eu tenho que jogar, inclusive. Tá, depois de muita tensão e depois de me rastejar muito pela ventilação, eu caio por um buraco e esse é o fim do level 3. É, eu sei. Isso daqui foi bem rápido. Então, vamos ao level 4, o último, para finalmente sairmos desse buraco sem fim. A sala azul nos revela algo bem importante dessa vez. Eu terminei o jogo e agora eu me sinto muito melhor.
Eu sinto como se eu fosse uma pessoa diferente. O Homem de Casaco. Ok, dá uma pausa aí. O criador do jogo não é ninguém mais, ninguém menos que Tom Thomas, já que vemos somente seu nome nos créditos, né? Então ao finalizar, ele se tornou uma pessoa diferente, ou seja, se tornou o Homem de Casaco. Acontece que foi o Homem de Casaco que me assustou e me trouxe pra dentro do jogo, que todos alertaram que era ruim. Ele era o Tom Thomas. Previsível, mas com certeza muito interessante pra lore. Estágio 2, level 4, o quarto mundo. Andando por esse cubículo de terra, eu encontro um ser até um momento inofensivo que eu vou chamar de Fantasminha e decido conversar com ele. Somos todos humanos, como você. Tom Thomas foi corrompido pela entidade, assim como o seu jogo. A entidade transformou sua criação num loop sem fim, onde Tom revive seus momentos mais sombrios de novo e de novo, através de cada level. A entidade se alimenta atraindo as pessoas e as torturando nesse jogo corrompido. Mas se você trouxer Tom de volta, você traz todos nós também. Então, certo, a entidade é o Homem de Casaco e o Tom não é nada mais que uma vítima no qual a entidade se aproveitou. E agora o meu objetivo é salvar ele e todo mundo. Andando por ali eu vejo uma esfera brilhante e ao interagir as coisas começam a se conectar. Esse calvo aí, visto no joguinho inicial dizendo que tínhamos uma escolha, é Barney Gray, desaparecido desde 5 de janeiro de 1992. O projetinho de Slenderman, que falou pra não continuarmos, é um velho chamado Carlos Bull, visto pela última vez comprando no jogo, desaparecido desde 1992. O monstro bizarro é Dave Owens, desaparecido desde 1994 e visto pela última vez em seu quarto. E o personagem principal é Léo Williams, desaparecido desde março de 1995, visto pela última vez jogando um jogo em um lago. Então ok, todas as coisas foram solucionadas e assim podemos voltar a falar com o Fantasminha. As pessoas desaparecidas na verdade acabaram aqui. Léo Williams foi o que chegou mais longe no jogo que todos nós. Você vai fazer algo sobre isso? Nesse caso, eu posso te ajudar a encontrá-lo. Nesse mapa tem um glitch que vai te levar de volta à sua realidade por um período curto de tempo. Se você for aonde Léo foi visto pela última vez, você vai acabar no mesmo level quando o Homem de Casaco te colocar de volta no jogo. De qualquer forma, tenha cuidado. O Homem de Casaco vai tentar te matar por estar quebrando as regras. Sem muito o que fazer, eu confio no Fantasminha e faço glitch apertando várias vezes espaço, liberando uma porta e consigo voltar à minha realidade de uma forma bem estranha, mas na minha realidade. Então eu entro rapidamente no meu carro e dirijo até onde Léo foi visto, tendo que me desviar de espinhos na estrada que logicamente são do Homem de Casaco tentando me matar por ter conseguido sair do jogo. E então eu finalmente chego numa espécie de piquenique na beira de um lago. Por que na beira de um lago eu não faço ideia. Daí eu ligo o notebook do Léo, sou introduzido no level que ele tá, tanto que ali do lado aparece uma mensagem dizendo que eu entrei no mesmo lobby. E mais lá pra frente eu encontro ele totalmente angustiado, pedindo ajuda, me chamando de Ivan quando é puxado pelos pés. Então eu ando mais um pouco, desço uma escada e isso acontece. Level final, o Homem de Casaco. E quando esse bichão feio ia nos atacar, o jogo dá um erro. Uma força desconhecida estava me impedindo. Certo, então tem alguém nos ajudando, meu nome é Ivan e bora ver o que acontece. A mensagem que aparece me manda salvar as almas corrompidas e interagindo com uma esfera eu chego aos respectivos levels onde cada pessoa parou. Barney Gray, por exemplo, parou no level 32, desespero, e seguindo a linha do chão por um longo período de tempo, eu chego até ele, que inclusive parece estar bem mal, dizendo que nem vai tentar mais e que vai acabar morto ou em qualquer outro level. Mas eu ofereço ajuda, digo que ele vai voltar pra casa e pergunto se ele confia em mim. E ele diz que sim. E assim eu tenho uma de 4 almas salvas. Level demência. Ok, agora eu preciso ajudar o senhorzinho. Eu pego um disco de vinil e ponho pra tocar. Enquanto isso ele vai lembrando de quando seus filhos abaixavam o volume ou quando ele jogava cartas com os amigos. E assim temos mais uma alma salva. Level 125, depressão. Dave Owens se encontrava trancado na sua casa. E aí que aparece mais das frases que mais me tocaram, que eu achei essencial colocar aqui. Ei, escuta. Sempre vai ter momentos na vida que você vai sentir como se nada importasse, o sentimento de que você nunca ficará bem de novo e quer desistir de tudo. Mas eu te prometo, será melhor no fim. Por favor, não se isole. Eu tô aqui caso você queira conversar. Você não está sozinho. Eu não sei se isso me pegou porque eu tenho depressão ou porque é pesado mesmo, mas pegou. É sério, eu lagrimei. Porra é essa, mano? Level Error, Zona Segura dos Netos. Andando por uma floresta avermelhada, eu encontro o Léo sentado em frente a um túmulo, perguntando se ele era lembrado ou se alguém havia o esquecido, e o Ivan logicamente responde que ele nunca foi esquecido e que todos sentem sua falta. 4 de 5 almas salvas, e agora o objetivo é salvar Tom Thomas. Antes de continuar, o vizinho tá batendo aqui o bagulho e tem som alto, então desculpa qualquer coisa, mas já estamos terminando, calma aí. Enfim, eu pego as esferas e coloco cada uma nesses suportes, até que quando todas se conectam, elas soltam um poder que destrói o Homem de Casaco. E agora Tom Thomas está livre.
livre e é ele quem me agradece, dizendo que eu não só me salvei, como salvei a todos. Depois ele diz que não quer ir pra casa e que quer ficar ali porque a entidade já foi embora e sem ela ele vai viver tranquilamente nesse mundo. Depois ele envia Léo, Ivan e todos os outros às respectivas famílias e assim o jogo acaba. Garoto desaparecido encontrado vivo depois de 7 anos. Acho que eu não preciso explicar o que aconteceu dentro da história em si, mas como tudo isso começou. Eu não sei se vocês perceberam, mas no level que o Léo tava era chamada Zona Segura dos Netos e sinceramente eu acho que o criador não colocaria isso no jogo por acaso. Tom Thomas era o avô de Léo Williams. Sim, antes de se divorciar da mulher e receber seu nome de volta, ou seja, Tom Williams voltou a ser Tom Thomas. E foi assim que Léo conseguiu esse jogo. O jogo tava perdido nas coisas do avô, que tinha cometido e ninguém nunca jogou fora. Eu digo que ele cometeu suicídio por todas as frases que vimos naquelas placas, por conta daquele boneco que indicava muito bem isso e pelo afogamento que ele mesmo fez. Acontece que nesse mesmo momento ele estava criando um jogo e a entidade, que é o Homem de Casaco, resolveu pegar sua alma e corromper todo o jogo, tornando isso algo maligno. Enfim, depois disso o resto das pessoas desapareceram até finalmente guardaram o jogo e chegar na mão do Léo, que dessa vez foi salvo pelo seu amigo Ivan. Eu diria que o Homem de Casaco não é nada mais nada menos que a representação de tudo que tem de ruim, todos os traumas que o Tom Thomas teve que se agravaram com o divórcio da esposa. E por isso que com a luz feita pelas almas dos outros, ou seja, dos seus amigos, da sua família, das pessoas que ele ama, todo mundo se salvou e fim. Bom, pela primeira vez um jogo de terror que acaba bem pro protagonista. Obrigado por ver até aqui e até mais, homies.